Ok, propriamente sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 5, para a gente poder pegar todo o contexto, ou pelo menos uma parte boa do contexto. O primeiro versículo, aliás, do capítulo 6, é bom ler também para entender melhor o contexto, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais expandir o contexto, mais se entende. Então, o capítulo 6, versículo 1 diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, ele vai falando sobre a esmola, né? Evite de dar esmola diante dos homens, ou de ficar contando para os homens que deu esmola, que é uma pessoa boa. E no versículo 5 ele diz, entrando no campo da oração: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, note que quando ele vai tratar do assunto da oração, ele pede para que sigamos o princípio de Mateus 6,1: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E ele pede que a gente vá para o secreto. Isto é, a nossa vida com Deus, de oração, ela precisa ser secreta. É o que ele está dizendo. E ele continua então: E orando, quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é pelo tanto que a gente fala que nós vamos convencer a Deus. Aliás, nós nunca vamos convencer a Deus. Isso aqui é um princípio fundamental na vida de oração. Nós nunca vamos convencer ou mudar a mente de Deus. Então Jesus diz que quando nós formos orar, não é pela quantidade de repetição, porque os gentios, os pagãos, oravam assim. Eles achavam que se eles gritassem, gemessem, falassem, repetissem frases, repetissem, até que eles cansariam Deus deles, e o Deus deles então ouviria. Deixa eu ouvir esse homem, essa mulher, ela está me importunando. Era assim que o pagão pensava, o pensamento pagão do seu Deus. É um Deus mutável, um Deus que muda, um Deus que volta atrás. Mas Jesus fala que nós, orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, olha aí, o vosso Pai, Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então,
Deus sabe das minhas necessidades, todas elas. Antes que eu peça, antes que eu vá orar, Ele já sabe das minhas necessidades. E Ele então, no versículo 9, portanto, vós orareis assim. Vocês não vão seguir aquele princípio dos pagãos, dos gentios, que acham que podem mudar a mente de Deus, convencer a Deus, podem usar de artifícios para mudar a mente de Deus, que é choro, que é grito, que é gemido, que é aquela ideia de que eu vou usar um drama diante dele para ele ficar com dó de mim e convencer. Ou aquelas vãs repetições, né? Ficar repetindo frases, 300 vezes a mesma frase, depois 300 vezes a outra frase, mais 300 vezes outra frase. Isso é coisa da mentalidade pagã. A mentalidade cristã é o que Jesus disse, o vosso Pai sabe do que vocês têm necessidade. É claro que Ele não está proibindo a gente chorar, a gente gemer, a alma está extremamente angustiada, ela chora diante de Deus, ela geme diante de Deus, ela suspira diante de Deus, mas ela não entra nessa linha de achar que vai convencer a Deus e usar de artifício. Quando eu falo de chorar aqui, de gemer, é usar de drama, com aquela ideia que eu vou convencer a Deus. Ele já sabe que Ele vai me responder de acordo com o plano que Ele tem para a minha vida. Ele vai me responder de acordo com esse plano que é perfeito. Fora desse plano, é mais ou menos a história daquele cientista. Quando sai fora desse plano, quando a gente não entende e sai fora desse plano, é como a história daquele cientista que viu um casulo lá no seu laboratório, e aquele casulo foi crescendo, 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 daí um tempo saiu uma borboleta linda de dentro daquele casulo, mas ela ainda não podia voar, porque ela estava presa por um fiozinho ao casulo. E aquele cientista então quis dar uma ajuda à natureza. Ele falou, deixa eu ajudar aqui. Foi lá e cortou o fiozinho e ela voou, 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 voou. E então ele foi almoçar. Quando ele voltou do almoço, a borboleta estava morta lá no chão. Por quê? Porque ela não cumpriu o plano da natureza. Ela não passou por todos os processos de maturidade. Ela foi desligada antes. Uma pequena coisinha e atrapalhou tudo. Então, o plano de Deus para nós é perfeito. Então, quando ele entra na oração, e em outra passagem os discípulos pedem, ensina-nos a orar, ensina-nos como orar. Aqui em Mateus não tem um ensina-nos, mas em outros evangelhos sinóticos aparece ensina-nos a como orar, porque eles não sabiam orar. Então primeiro Jesus diz, olha, não ore para ser visto dos homens, para aparecer. Não ore como pagão. Primeiro ele fala o que é não, o que não deve fazer. Depois ele fala o que deve fazer. Então não ore como um pagão, achando que usando de vãs repetições, que isso vai, de tanto repetir, Deus vai ouvir. Ou usando de artifícios dramáticos, oratória, palavras bonitas, seja o que for, ou até mesmo achando que existe reza brava, reza forte, e quando aquela reza é feita, a coisa aparece. É magia, isso é paganismo assim, mais profundo da concepção. Ou a pessoa é cristã, mas ela acha que vai usar de palavras que vão convencer a Deus. Jesus falou, não entre por essa aí não vai por aí não. Não vai nem para ser visto pelos homens, nem de achar que
pelo que você está falando, Deus vai te ouvir. Não é. Porque Deus, Ele ouve muito mais o gemido da alma, que não é falado, do que o que se fala. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos falar, né? Orar é o quê? É falar. Pois bem, então ele diz assim, portanto, agora ele vai dizer como é que nós devemos orar. Portanto, vós orareis assim, no versículo 9. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui tem um adendo, né, que foi colocado, acrescentado pelo algum copista mais tarde, que é, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todas as nossas traduções, esse adendo vem entre colchetes, significando que ele não aparece nos manuscritos mais antigos. Esse adendo, então, provavelmente algum copista acrescentou esse adendo, né, que ele é tirado lá do Velho Testamento. Vamos ver aqui que é lá de 1 de Crônicas 29:11. Ele pega aquele texto lá e coloca aqui. Pois bem, essa é uma introdução que eu estou fazendo, porque nós não vamos estudar a oração, o texto, né, a fala de Jesus toda hoje. É uma análise exaustiva nesse texto, nesse como orar. E hoje nós vamos ver somente a primeira parte, a primeira cláusula do texto, a primeira petição, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas há algumas questões ainda para verificar sobre a questão desse texto. É que com o passar do tempo ele deixou de ser uma instrução sobre como orar e passou a ser uma reza. Já notaram isso? E tem gente que pega esse texto e repete, até lê, tem no papel, lê aquilo, e às vezes quando está lendo aquilo, a cabeça está longe, mas mecanicamente repete, ou ao terminar um culto, aquelas pessoas que estão ali fazem essa oração, mas às vezes está tão mecânico que às vezes fazem, mas nem pensam sobre o significado daquilo. Então, a primeira questão, não é uma reza. Jesus não deu isso para ser uma reza. Aqui ele está ensinando como orar e não uma oração. Como orar. Portanto, vós orareis assim. Como eu disse em outro evangelho sinótico aqui, eu não estou bem lembrado se é Marcos ou Lucas, os discípulos pedem para ele: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E ele vai: vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Portanto, não é uma reza, não é uma oração para ser repetida. Você pode até repetir, mas não é uma oração. Outra questão, nós falamos, devido à força do hábito, e é errado até, o hábito é errado, que é a oração do Pai Nosso. Mas isso não é oração de Pai Nosso. Como eu disse agora, é como orar. Aqui não é uma oração que tem um título, né? A oração do Pai Nosso, isso aí foi invenção. Alguém inventou isso um dia, colocou esse título. É igual a parábola do filho pródigo. Não existe na Bíblia um título que Jesus fala, a parábola, vou contar uma parábola, a parábola do filho pródigo. A gente foi criado por alguém em algum momento para se referir àquele texto ali da Bíblia.
Como eu disse, vou repetir, está um pouco, né, repetitivo, mas é importante nessa introdução repetir. Jesus está ensinando como orar. Portanto, vós orareis assim. Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira cláusula. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando ele nos ensina a orar, a primeira atitude, eu não preciso repetir as mesmas palavras que ele diz, mas a atitude eu preciso ter. Vou repetir. Eu não preciso repetir essas palavras, porque a gente encontra muitas orações do apóstolo Paulo, Pedro, João, da própria igreja apostólica orando, e eles não seguem essas palavras, mas seguem a atitude. A atitude que deve estar no coração. Jesus está ensinando aqui muito mais atitude que deve estar em nossa mente, em nossa alma, quando nós nos aproximamos de Deus, do que palavras que serão repetidas. E a primeira atitude está, que é decodificada ou verbalizada por essas palavras: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, é uma atitude de reconhecimento. É exatamente isso, eu marquei aqui: reconhecimento de quem ele é e de quem nós somos. Quem ele é? Ele não é o cara lá de cima, ele não é você. Oh Deus, você podia fazer isso. Já notaram que essa geração hoje, aqueles que ainda acreditam em Deus, porque parece que a proposta aí globalista é acabar com essa crença em Deus. A meninada toda, ela está chamando Deus de você. A nossa geração, quando nós fazemos um texto, e as pessoas que têm mais de 40 anos vão colocar até mais de 30, né? 35 anos para cima. A nossa geração, quando a gente escrevia um texto, e quem entrava Deus no texto, ou a palavra Deus, a gente escrevia com letra, escreve até hoje com letra maiúscula, né? Espírito Santo, com letra maiúscula, porque a gente aprendeu que o substantivo, quando se refere, quando é nome próprio, é com letra maiúscula. E quando esse nome próprio se refere à divindade, aí que deveria ser mais ainda. A quantidade de gente que escreve Espírito Santo com letra Espírito Santo com letra minúscula. Quando a gente vem para a Bíblia, os judeus, eles não escreviam o nome de Deus, de tanto temor e reverência. Quando vinha aquele nome, Yahvé, alguns falam Jeová, mas no hebraico não existe J, então não pode ser Jeová. Talvez a melhor tradução seria Yahvé mesmo, nem a tradução, é transliteração do hebraico, né? Do pentagrama. Os judeus, os copistas, quando iam copiar aquele nome, eles paravam, lavavam as mãos, voltavam e escreviam. Chegou num tempo que eles não pronunciavam aquele nome mais, de tanto temor. Mas a gente vê pessoas escrevendo Deus com letra minúscula, e quando nós, até o pronome ele, se referindo ao Espírito Santo, a Jesus, a gente, no meio de uma frase, colocava ele com letra maiúscula. É isso mesmo? Então essa oração, essa primeira cláusula, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Jesus quer que nós tenhamos a atitude de reconhecimento de quem é Ele em comparação com quem somos nós. Ele não é nosso páreo.
Ele não é nosso igual. Ele não é alguém que está na mesma categoria nossa. Opa! Lava a boca para conversar com Deus. Então, quem somos nós e quem é Ele? Essa atitude que Jesus quer que nós tenhamos. Agora, se eu vou falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou se eu vou falar, ó Senhor, eu te adoro, ó Senhor, tu és adorável, ó Senhor, eu me curvo diante da tua tremenda santidade. Não importa as palavras que eu vou usar, o importante, como eu disse, é o espírito, é a disposição que está por detrás disso, é a atitude do ser, da alma, que está por detrás desse momento de oração, né? Então, vamos ver aqui o que ele quer nos ensinar. Pai Nosso, ele está nos ensinando que nós estamos conversando com quem? Nós vamos conversar com quem? Com nosso Pai. E Pai Nosso, na Bíblia, tem dois significados. Pai tem dois significados. Tem um significado de que ele é o Criador, portanto, nesse sentido, ele é Pai de todos os seres humanos, nesse sentido de criação. No Antigo Testamento, por exemplo, nós podemos ler em Malaquias, capítulo 2, versículo 10, Malaquias 2:10, essa concepção de que ele é Pai. No Antigo Testamento, a concepção dele como Pai é essa, Criador. Só há essa concepção, ele é o Criador. Então, lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 10, isso. Então diz assim, olha, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então, o pensamento dele sobre Deus Pai é como Criador. Também temos Isaías 43:15. Isaías 43:15, que diz: Eu sou o Senhor, o vosso Santo, Criador de Israel, o vosso Rei. O Criador de Israel. Então, embora não apareça aqui a palavra Pai, mas aparece o Criador, que é a mesma coisa. Já no Novo Testamento, quando Deus é chamado de Pai, o sentido já é outro. Já não é mais Criador, mas é regenerador. Então vejam que interessante isso, hein? Regenerador. É no sentido de que todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, eles nascem de novo, eles são gerados por Deus. Ou regerados, gerados de novo, nascidos de novo, nascidos de Deus. E essa é uma operação que eu falei há pouco tempo num dos estudos aqui. É uma operação que o Espírito Santo opera no interior do homem. E ele renasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, neste sentido, nem todos são filhos de Deus. Tá certo? Jesus falou, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, neste sentido, nem todos são filhos de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, o Senhor nos diz,
através do apóstolo Paulo, de uma forma majestosa, ele nos diz o seguinte, vejam bem, porque vós não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Olha o que Paulo está falando. Nós recebemos espírito de adoção no novo nascimento. E é baseados nessa disposição interior, nesse espírito, é que nós clamamos Abba. Abba é uma palavra aramaica usada pelas criancinhas. Os adultos chamavam seus pais de pater. As criancinhas chamavam de Abba. Qual a diferença de pater para Abba? A diferença é que Abba era usado pelas criancinhas como as crianças hoje usam, quando elas chamam o pai delas. Né? Papai, ou paizinho. Nem sempre a expressão exterior, mas o espírito que está por detrás. Né? A afetuosidade, a dependência, o amor, a admiração. Agora o adulto, quando chama pater, já está usando até mais um pronome de tratamento. Né? Ao chamar o pai, pater. A criança já demonstra o que? Afetuosidade, admiração, dependência, respeito. Tudo isso quando ela fala Abba. Então não é tanto a expressão exterior, mas é o espírito que está por detrás, ou a disposição, a predisposição que está por detrás daquilo que está sendo falado. E essa atitude, essa predisposição sai como paizinho, papaizinho, essas expressões. Eu vejo muita gente falando papai, papaizinho, porque alguém falou que Abba significa isso. Abba não significa papaizinho, papai. Não significa. Abba é o que eu acabei de dizer, o que está por detrás dessas expressões. Então, se a pessoa fala papaizinho, pai, mas por detrás não tem admiração, não tem temor, não tem amor, como a criança sente pelo pai, uma criança de 2 aninhos, plena dependência, pleno amor, plena admiração. Então pode falar papaizinho, paizinho, que não tem nada a ver com Abba, absolutamente nada a ver com Abba, né? Pois bem, vamos caminhando aí, porque o tempo está passando. É um estudo exaustivo, mas nós não podemos passar aqui de 1 hora ou 50 minutos, né, de lição. Então vamos lá. Nós vimos aqui que o Pai, então, no Antigo Testamento, ele é visto como Criador. Nesse sentido, ele é Pai de todos, como que ele criou a todos. E no sentido do Novo Testamento, ele é visto como Pai apenas daqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, conforme está registrado no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 11, que diz: veio para o que era seu, quer dizer, ele veio para os judeus, Jesus veio para os judeus, e os seus não o receberam. E o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, ou deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Como é que eu posso me tornar filho de Deus se eu já era filho de Deus? Eu era filho de Deus como criador, mas como regenerador eu não era filho de Deus. E nesse sentido Jesus falou que os que entram no reino de Deus são os que são filhos, são feitos filhos de Deus, conforme está aqui em João. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus em suas vidas, como dono, Senhor,
fiador, salvador, que se submeteram a ele. A esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que obedecem a ele, seguem a ele. Esses são filhos de Deus. Esses entram no reino. A esse Jesus vem buscar. Os outros filhos por criação, eles estão perdidos. Porque, vejam bem, no sentido de ser criador, todos os homens são filhos de Deus, mas muitos morrem e vão para o inferno. Muitos filhos de Deus morrem e vão para o inferno. Muitas criaturas de Deus, mas aqueles que são regenerados, não. Então, é importante, quando Jesus fala Pai Nosso, ele está falando Pai aqui no sentido daqueles que ele regenerou, aqueles que nasceram de novo. Somente eles vão ter essa atitude que Jesus quer passar para nós, para a vida aí de oração. Outra coisa que chama atenção aqui é que ele diz Pai Nosso. Ele nos ensinou dizendo Pai Nosso, mas ele não disse meu Pai que está nos céus, meu Pai. Então, ele quer nos ensinar aqui a atitude de comunidade, de povo, de família. Esse Pai que está nos céus, ele não tem um filho só. Sim, ele tem um filho só no sentido que Jesus é o único, unigênito, eterno com ele, da mesma natureza, da mesma essência. Mas por adoção, através de Jesus, ele nos adotou por meio de Jesus Cristo, ele tem milhões de filhos. Então, todas as vezes, se nós queremos repetir a palavra, desde que a atitude seja preservada, todas as vezes que nós falamos Pai Nosso, nós precisamos lembrar que ele tem um povo, uma família, que está muito além da nossa igreja, está muito além das paredes da nossa denominação. Denominação essa que muitos idolatram e muitos fanáticos de seita ainda acham que são os únicos que Deus ama e que Deus vai levar para estar com ele. Isso é espírito de seita. Toda seita tem essa visão. Que fora daqui, Deus não atende ninguém. Fora daqui, não há ninguém de Deus. Esse é um espírito fanático, de seita, que cega as pessoas, endurece as pessoas, separa as pessoas dos outros. É um espírito maligno. Todo espírito de seita é maligno. Quando ele separa, segrega, no contexto desse povo que Jesus está falando aqui, Pai Nosso, essa família, ele não é pai só de um, né? Todos os que nasceram de novo no mundo estão aqui dentro desse nosso. Então, ele está nos ensinando uma coisa muito importante. Somos uma família só uma família. Lá no céu não vai ter batista, lá não vai ter quadrangular, nem assembleia, nem presbiteriano, nem metodista, nem católico, nem luterano, nem vai procurando aí todos os ramos, né? Nem ortodoxo, nem copte, nada, nenhum. Puramente vai ser todos aqueles que nasceram do Espírito Santo. Esses. Então Jesus aqui está embutido aqui outra atitude por detrás. Amar a família. Orar pela família. Eu estou orando junto com milhões. Pois bem, vamos passar para, ele diz então, Pai Nosso que estás, onde ele está? Ele está no céu? Não. Na minha Bíblia eu encontrei, aqui em Mateus pelo menos, nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Nós temos a mesma oração, ou
a mesma fala de Jesus, registrada em Lucas 11, de 2 a 4. Vamos ver? Como é que está lá? Lucas 11. Lucas já registrou como orar de outra forma. Então, nós temos isso lá em Lucas 11, de 2 a 4. Veja como o evangelista Lucas já registrou de uma outra maneira. Então ele diz assim, olha, e é aqui exatamente o texto que eu falei, no sinótico aqui, Lucas, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos hoje. O texto de Lucas é bem reduzido, mas as atitudes aqui, da forma como Lucas coloca, estão de acordo com as mesmas atitudes que ele quer formar em nós, para quando nós formos orar. Né? Então, mas ele não cita lá céus, Pai que está nos céus. Só Mateus que cita, Pai nosso que estás nos céus. Pois bem, não fala no céu, Pai nosso que está no céu. Qual seria o motivo? O motivo é que os judeus criam em 3 céus. 3. O primeiro céu é esse céu que nós vemos, esse azul que nós vemos. O segundo céu são as galáxias infinitas. O terceiro céu é exatamente a habitação, por assim dizer, de Deus. No inglês nós temos a palavra sky para céu, no sentido de galáxias, no sentido desse céu que a gente vê, e heaven, para o céu onde Deus está. Então tem, acerca do português, não, tem céu ou céus. O que Jesus quer dizer aqui é que ele enche todas as coisas. Ele está em todos os céus, em todos os lugares. Não pode haver qualquer lugar onde Deus não esteja. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não existe definição de lugar que Deus não esteja, ou estado que Deus não esteja, ou talvez até outros tipos de situações ou acontecimentos que não tem palavra humana para se referir, que Deus está. Deus está. Pois bem, que está nos céus. E aí vem então a terceira e última parte, quando ele fala, santificado seja o teu nome. Qual a atitude que ele quer formar em nós, quando ele nos ensina a dizer, a se referir ao Pai assim, santificado seja o teu nome, que é o primeiro pedido. É o primeiro pedido que ele nos ensina a pedir. Atentem que aqui não tem, nessa atitude que ele quer criar em nós, ele não está voltada para a sobrevivência aqui na Terra. Não está voltada para saúde, dinheiro, casamento, trabalho, criação de filhos. Nenhum desses assuntos. Isso está lá em Pão Nosso de Cada Dia. Mas depois, a primeira coisa que ele nos ensina, que nós devemos nos preocupar, com essas palavras ele está nos ensinando essa atitude, é com respeito à santificação do nome de Deus. Porque é aqui que começa o temor. E uma pessoa que teme a Deus, ela é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que vai ter uma vida, que vai ser uma bênção para todas as outras pessoas. A pessoa, quando não teme a Deus, ela se envolve com coisas erradas, sentimentos errados,
com racionalizações erradas, com projetos errados, enfim. Então, quando essa atitude é embutida em nós, nós vamos ser uma bênção para as outras pessoas, o temor do Senhor. Mas ele fala aqui de nome, santificado seja o teu nome. Vamos começar por nome até santificado, então. Qual é o nome de Deus? Primeiro, lembrar o seguinte, na época do Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, nome significa o que a pessoa é. Hoje não, hoje passa um filme aí de um herói, né, Tailander, aí de repente nasce um bebezinho lá, coloca Tailander, Michael Jackson, Elvis Presley, Roberto Carlos, né, o jogador lá da seleção, não muito embora alguns pais colocaram, né, Pelé, Rivelino, mas o cantor Roberto Carlos, e assim as pessoas acham bonito o nome dos outros e colocam. Na época lá de Jesus, do Antigo Testamento, o nome era aquilo que o pai queria que o filho fosse. Então, se o pai queria que o filho fosse trabalhador, ele colocava o nome do filho de trabalhador. Ou se quisesse que o filho fosse honesto, colocava honesto. O problema era quando colocava honesto, e quando o menino crescia, se tornava rapaz, se tornava desonesto, né? Fazendo algo diferente do nome. Aí era pronto, era o alvo de críticas e pedradas. Não, honesto, você é o maior desonesto que tem aqui nessa vila, né? Pois bem, mas o nome, na época bíblica, e não só bíblica, nos povos antigos, ele significa as características que o pai quer para o seu filho. No caso de Deus, o nome, a palavra nome, significa a natureza de Deus, os atributos de Deus. Quem é Deus? O nome é aquilo que Deus é. E o nome por excelência, quando pergunta a Moisés, qual é o teu nome? Tem lá vários nomes usados no Velho Testamento para divindade, não só a divindade de Israel, mas dos outros povos, né? Mas especificamente o Deus de Israel tem um nome que nenhum outro tem. Nenhum outro tem. Que é Yahvé. Yahvé. Esse é o nome. Alguns pretendem Javé, mas como eu disse, hebraico não tem J. Outro, Jeová. Também não acho que... Ninguém sabe, na verdade, como esse nome era pronunciado. Porque no hebraico antigo não existiam vogais. As vogais foram criadas muito tempo depois. Então a gente não sabe realmente como era pronunciado e nem tem importância como era pronunciado. Mas, porque o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, é que santificado seja o teu nome. O nome dele significa eu sou. Yahvé significa eu sou. Então não importa se fala Yev, Ive, Iov, Iov. Não importa como que era falado por Moisés. Não é o como era falado, mas é o significado. É saber que nome significa o que a pessoa é. Ok? Então, hoje, por exemplo, tem um pessoal aí, eu não entendo por que a mente das pessoas embotam tanto e elas perdem a percepção do essencial e vão para coisas periféricas no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Algumas pessoas brigando que eu não posso chamar Jesus de Jesus porque o nome dele é Yeshua. Tenha paciência. Nada a ver uma coisa com outra. Eu sou brasileiro, a minha língua é portuguesa. Eu me refiro à divindade como Deus e não como Yahvé. Yahvé é a palavra hebraica para dizer eu sou o que sou. Deus é a palavra portuguesa para dizer eu sou o que sou, Deus Supremo. Jesus é a palavra portuguesa.
Eu falo em português, então as pessoas perdem a essência. É aquilo que Jesus falou, começam a engolir camelo e a coar mosquitos. Perdem completamente o parâmetro, o alvo, e se perdem em loquacidades, discussões infrutíferas, e vão por aí afora, nessa mentalidade, como é que eu vou falar, de seita. Quer dizer, se eu não falar Yeshua, eu não sou servo dele, ele não vai me ouvir. Quer dizer, só uma mentalidade muito infantil, né? Só uma espiritualidade muito infantil, daquelas fantasias de criança de 3 anos, brincando com os carrinhos lá, é que pode pensar e ensinar uma coisa dessa. Nós vamos então falar Yahvé, né, que significa eu sou o que sou, não importa o Yahvé, ou Yahvé, ou Deus, tá certo? Mas o que importa é que o que Deus está falando é o seguinte: eu sou incompreensível. Qual é o teu nome, Senhor? Moisés perguntou, para que eu possa falar para eles quem me enviou. Não era nenhum dos nomes das divindades do Egito. Desculpe, nem de Canaã. Não era Ra, não era Ísis, não era nenhum daquelas divindades, nenhuma das divindades do Egito, era um nome diferente. E ele diz então, na língua hebraica, que era semítica, que era a língua de Moisés, ele diz: como é teu nome, Senhor? Meu nome é Eu Sou o que Sou. Contenta com isso, porque você não vai me compreender. Não há teologia que possa compreender Deus e expressar quem é Deus de forma absoluta, senão Deus se tornaria finito. Ele está dizendo: eu sou incompreensível, esse é meu nome. Ninguém vai me compreender, ninguém vai me colocar no laboratório, me estudar e vai dizer: olha, está aqui a definição de quem é Deus. Por isso que o que nós temos de nome de Deus, ou de características de Deus, é aquilo que Ele revelou sobre si, o que Ele quis revelar sobre si. Que é Espírito, onipotente, onisciente, onipresente, puríssimo, santo, glorioso, amoroso, justo, perfeitamente amor. São esses atributos: bondade, fidelidade, eternidade. Isso Ele revelou para nós, Ele deixou a gente ver. Mas dizer que nós vamos compreender Deus perfeitamente, nunca. É claro que Ele não tem nenhuma característica que se choca com essas. Não há características que se chocam com essas. Mas o que Ele está dizendo para Moisés é isso: olha, meu nome, o que eu sou o que sou. Porque nome não é o que eu sou. Os pais davam nome para as crianças daquilo que queriam que fossem. Não é isso? Você está perguntando o que eu sou? Eu sou o que sou. Você não vai entender o que eu sou, quem sou eu. A não ser aquilo que eu vou revelando a respeito de mim. Então, quando ele pede, Jesus quer criar em nós, embutir essa atitude de dizer para ele: santificado seja o teu nome. Né? Santificado seja o teu nome. Eu não preciso compreender Deus plenamente em toda a sua extensão, porque Ele é infinito também. Apesar de que a infinitude seja um apanágio, uma categoria temporal. Mas Deus é infinito. Só para a gente compreender. Então, como que eu vou pegar o infinito e tentar explicar o infinito? Então, eu trabalho com aquilo que Ele revelou sobre Ele. Isso é o suficiente para nós. Para mostrar que a natureza dele é essa. Pois bem, então nós vamos caminhando, e aí vem o primeiro pedido: santificado. Esse é o primeiro pedido que quer embutir em nós, não chegar na oração com aquela atitude de
de algo para mim, de trabalho para mim, de bênção para mim, de libertação para mim, eu, minha família e eu, minha família e eu, que é algo que o pecado trouxe a nós. Essa preocupação só comigo e com a minha família. Então, na verdade, santificado seja o teu nome, tem alguns significados que ele quer que sejam transformados em atitudes. E a palavra santificado, ela etimologicamente, a ideia dela significa basicamente separar, kadosh no hebraico, hagios no grego. A ideia basicamente é de separar. Eu estou pedindo para Deus que o nome dele seja separado. Mas como assim que eu estou pedindo para o nome dele ser separado? Notem que há pelo menos algumas questões aqui a serem consideradas. Tá bom? Primeiro, esse termo santo, que basicamente é separado, a ideia de cortar, tá bom? Cortar na raiz, o machado. Então, ele era usado, esse termo, quando ele é usado para o homem, que os homens também são chamados de santos, refere-se à separação que o homem faz de si mesmo para servir a Deus. O santo homem, o santo lugar, né? O santo templo, o santo culto, o santo sacrifício, significa o quê? Que é um culto diferente dos demais, lá pagãos da época, é um lugar diferente, separado. Então é algo em oposição ao profano, santo, profano. Então quando usado para o homem, a palavra quer dizer que ele se separa de tudo aquilo que eticamente e doutrinariamente vai contra o pensamento de Deus. Então ele, por exemplo, se ele era um beberrão, ele não bebe mais. Se ele era um prostituto, ele não prostitui mais. Se ele era um ladrão, não rouba mais. Se ele era um falador de palavras de baixo calão, ele não fala mais. O padrão de Deus torna-se o padrão dele. Então, esse cortar aí mesmo, isso aqui significa santidade, santo. Quando a palavra santo é usada para Deus, significa pelo menos 3 questões importantes. Primeiro, denota que Deus está separado e elevado acima de toda a criação. Notem bem, não é o cara lá de cima, ele não é você, ele não é gente da minha categoria, ele está numa posição, vamos pensar uma posição infinitamente mais alta do que a minha, em termos de poder, de glória, de autoridade, de perfeição. Então ele está separado de uma criação que hoje é pecaminosa, de uma esfera pecaminosa. Nesse sentido, ele é o único santo. Deus é o único santo nesse sentido. Então, isso está lá em Isaías 40, né? São muitos textos, mas a gente não vai aí lendo todos, apenas guardar esse sentido que estamos falando, que Jesus quer ensinar. Quando eu peço santificado seja o teu nome, significa reconhecer que ele está acima de toda a criação em termos de perfeição, em termos de poder, em termos de todas as perfeições. Ele está acima de toda a criação que é pecaminosa. Então, Isaías 40, versículo 25, que diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: levantai ao alto os olhos e vede. A quem nós podemos comparar a ele aqui na criação? Não tem nada. Formoso em poder, em glória, em majestade, em santidade, em pureza, em justiça, em bondade. A quem me comparareis? Ele está acima
Então, a primeira atitude desse primeiro pedido que fazemos, santificado seja o teu nome, que o que importa aqui não são as palavras, mas a atitude, eu tenho falado isso. A primeira atitude é criar em nós exatamente esse espírito de que com quem que nós estamos conversando. Isso deve gerar em nós reverência, temor, assombro em nós. Deve gerar isso em nós. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, também é um outro texto, mas há muitos outros textos, mas a gente vai ficando com os dois apenas por causa do tempo, não é isso? Diz assim: Senhor, ó Senhor, quem é como tu dentre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Naquela época de Moisés, os povos tinham seus deuses, como tem até hoje. Lá na Índia, lá no Oriente, né, o cristianismo veio trazer a verdade sobre o único e verdadeiro Deus, mas há povos que, tribos indígenas, tribos ameríndias, tribos africanas e lá na Austrália, eles adoram os ancestrais, os seus deuses, e naquela época de Moisés também cada povo tinha um panteão de deuses. E Deus está perguntando, qual deles de todos esses povos é igual a ti, Senhor? Nenhum é igual. Porque Deus é tremendo. Então, essa é a primeira verdade sobre quando se usa a palavra santo para Deus. Em segundo lugar, denota relação e significa a determinação de Deus de preservar a sua própria posição em relação aos seres criados. Aqui já é relação. Eu, Deus. Quem sou eu? Quem é Deus? Quem sou eu e quem é Deus? Deus é um ser puríssimo e todo-poderoso, gracioso. Eu sou um verme, um desgraçado, um miserável pecador, diante desse universo tremendo. Então, isso me leva a chegar a Deus e assombrosamente reconhecer o tremendo poder dele, a posição dele. Tem gente aí brincando com Deus. Quando eu vejo cenas de um carnaval, me lembro aqui, Jesus sendo vencido pelo diabo. Nem o diabo faria isso. O diabo teme mais a Deus do que determinados homens. Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. E ali o diabo chicoteando, querendo passar uma mensagem que o diabo venceu Jesus. Todos os anjos foram criados por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Essas pessoas, elas não têm um temor desse ser todo-poderoso e tremendo em poder, que precisa ser temido. E os homens no Antigo Testamento tinham medo de ver Deus, porque eles diziam, se eu vir a Deus, eu morrerei. Então, quando Jesus fala da santidade de Deus aqui, ele está querendo trazer essa ideia para nós de relação. Quem sou eu, quem é Deus? Lá em Oséias, no capítulo 11, no versículo 9, Oséias está no finalzinho do Velho Testamento, é um profeta menor. Oséias, no capítulo 11, no versículo 9, diz assim, não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Uma promessa que ele faz,
mas aqui é o outro assunto da providência de Deus, os castigos de Deus, as tormentas que Deus envia sobre a terra, para que os homens deixem o pecado. Ele é todo-poderoso. E ai daquele que cair na mão do Deus vivo para juízo. Ai daquele que cair, porque em toda a perfeição dele, justiça também faz parte. Justiça também faz parte. Pois bem, quando o termo santo, né, é usado para Deus, significa a sua glória que está acima de toda a criação. Então denota que Deus está separado da criação, tá? Ele não se mistura com a criação, muito embora ele esteja presente. Denota a relação de quem sou eu e quem é Deus, nós já vimos isso, e expressa também, principalmente, a excelência moral de Deus, bem como sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. Deus é um ser livre e a sua excelência moral, ele é um ser completamente, moralmente perfeitíssimo, puro em todo o seu ser, separado de todo tipo de tentação e pecado. Então lá em Abacuque, no capítulo 1, versículo 3, também Abacuque está lá no finalzinho aí do Velho Testamento, já chegando ao finalzinho do Velho Testamento, Abacuque, vamos ver aqui, onde é que eu estou? Aqui eu já estou mais na frente. Vamos ver aqui, Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Aqui no finalzinho do Velho Testamento a gente tem vários livros pequenininhos, né? Então você tem aí Oséias, um pouco maior, Joel e Obadias. Até a dificuldade de encontrar, às vezes é tão pequenininho o livro que a gente tem dificuldade. Então, Abacuque 1, 13, que diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Isso é uma indagação de um Abacuque que não entendia o plano de Deus. Mas ele é tão puro de olhos que ele não suporta ver o mal. E ele tem que punir o mal. Então, quando se fala santificado seja o teu nome, está se dizendo, ou reconhecendo, é um reconhecimento, é uma atitude, ele está acima, separado, ele é glorioso, ele não é como eu. Segundo, na relação entre eu e ele, nós e ele, nós somos os desgraçados, miseráveis e vermes. Ele é o todo-poderoso. Terceiro, ele é puríssimo em sua perfeição moral. De pedir a ele que santificado seja o nome dele, não é para ele se tornar isso, não. Pedir a ele isso é para que eu possa perceber essa santidade dele e não venha tratá-lo como um igual, ou como um escravo meu, ou como alguém que eu dou ordem, ou como alguém que é da mesma laia, do mesmo quilate. Não. Ele está infinitamente em poder, em majestade, em pureza. Ele é perfeitíssimo em tudo isso. Então, quando Jesus nos ensina o primeiro pedido, santificado seja o teu nome, é embutir em nós essa atitude, com quem eu estou conversando. Ele é Pai, Ele é nosso e Ele é santo. Ele é santo. Então, o que nós estamos pedindo? Para terminar aqui a nossa reflexão nessa primeira cláusula desse texto. Primeiro, nós estamos pedindo que eu possa, quando eu peço, santificado seja o teu nome, eu estou pedindo, Senhor,
Me ajude a reconhecer a tua glória. Me ajude a reconhecer a tua glória. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o combinado de todas as suas perfeições que brilham. É tão lindo, é tão maravilhoso, não tem palavra humana para denotar isso ou expressar. Quando todas as perfeições reveladas da divindade se manifestam, isso é chamado de glória. Me ensine a perceber a tua glória. Segundo, me ensina a reconhecer a minha inglória. Eu não tenho glória nenhuma. Eu não tenho poder nenhum. Eu sou um verme fracassado, desgraçado, diante de um ser perfeitíssimo e glorioso. Me ensina a perceber isso, para que sempre me aproxime do Senhor dessa maneira. Outra coisa que eu estou pedindo quando eu falo santificado seja o teu nome, ou estou fazendo, é elevando a minha alma angustiada, pecadora, a esse ser supremo, procurando dele a ajuda e a proteção e a salvação. Todas as vezes que eu falo santificado seja o teu nome, me ajude a ver a tua glória, quem é o Senhor. Me ajude a ver quem sou eu. Terceiro, me socorra, porque o Senhor pode. Quarto, outra atitude que Ele quer me ensinar através dessa fala, santificado seja o teu nome, é a reverência e o temor. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, mas Deus quer que nós tenhamos temor, e há uma diferença. Temor significa reverência, respeito, amor, pelo menos essas três coisas. Reverência, respeito, amor. É isso que Deus quer que nós tenhamos. Então Ele quer desenvolver em nós essa reverência. E em quarto lugar, Ele quer nos ensinar que nós nos submetamos a Ele como todo-poderoso Senhor das nossas vidas. Santificado seja o teu nome significa que eu reconheço quem é o Senhor, tua glória, reconheço a minha desgraça, eu quero elevar minha alma a ti, né? O salmista diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma, Salmo 25:1. Quero reverenciá-lo em todo. Quem reverencia a Deus não é só em palavras. Quem reconhece a glória de Deus não é só em palavras. Em todas as suas atitudes, ele está reconhecendo esse Deus glorioso. Quem reconhece a sua desgraça, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7:4, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa alma? Ele reconhece que Deus não é miserável, Deus pode socorrê-lo. Quem eleva a alma ao Senhor pode receber o socorro de Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma em oração. Quem reverencia a Deus se afasta do mal. Quem tem temor a Deus. E por último, quando eu peço que santificado seja o teu nome, eu estou me submetendo a Ele para ser santo como Ele é. E aqui vem a ideia de cortar, separar. Cortar da minha vida tudo o que Ele não quer. Ele é o padrão, Ele é o arquétipo, Ele é o paradigma. E eu preciso moldar a minha vida ao padrão dele, principalmente ético, moral. Por hoje nós vamos encerrar. No próximo domingo continuaremos uma análise exaustiva do outro pedido que é feito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos estudar o que significa isso, quais as atitudes que Jesus quer embutir em nós quando
nos ensina essas palavras. Eu quero, nesse momento, orar, fazer uma oração pelas pessoas que estão no hospital aqui, principalmente aquelas que estão com Covid, orar pelos médicos, enfermeiros, todos que estão envolvidos com a saúde, e dizer antes da oração que amanhã, segunda-feira, nós não teremos o café com oração. Eu terei que fazer uma pequena viagem, mas se Deus quiser, nem segunda nem terça, na quarta-feira nós voltamos com o café com oração. Eu tenho uma consulta em Belo Horizonte e deverei ir amanhã, ok? Na quarta-feira volta o café com oração. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã queremos nos lembrar daquelas pessoas que estão ali no hospital, sofrendo, entubadas, outras já em recuperação, outras com um quadro crítico, e pedir ao Senhor, ó Deus, que com a palavra do Senhor, elas podem levantar daquela cama. Que o Senhor, de uma forma muito especial, visite o Aguinaldo, ó Deus, energizando os órgãos do seu ser, o pulmão, o rim, transmitindo, Senhor, vida e cura àquele homem, nosso amigo, nosso irmão, que está ali, Senhor, naquele hospital, como também todos os demais que estão ali. Ó Deus, usando a mão de cada médico, iluminando para que possam escolher as doses corretas e os remédios corretos para o tratamento, as enfermeiras, ó Deus, as fisioterapeutas, todos que trabalham ali naquele hospital, Senhor. Deus, queremos tanto ver essas pessoas sendo recuperadas pelo Senhor, para a glória do Teu santo nome, nós oramos. Amém. Eu quero desejar a todos um bom dia.